Vamos iniciar com a Revolução Inglesa. A Inglaterra, no começo do século XVII, era uma monarquia absolutista. O rei Jaime I governava como se o poder viesse de Deus. Ele fechou o parlamento, perseguiu católicos e puritanos, enfim, governou o país com mãos de ferro. O seu filho, Carlos I, quis seguir a mesma política. Carlos I, por razões econômicas, teve que reconvocar o parlamento. Quando ele não conseguiu aquilo que desejava, ele seguiu os passos do pai, fechou o parlamento e provocou uma guerra civil. Entre 1642 e 1648, a Inglaterra foi atingida por uma guerra civil sangrenta. De um lado, os cavaleiros. Os cavaleiros eram os adeptos do rei. Quem apoiava o rei? A aristocracia fundiária, os católicos, os anglicanos, enfim, aqueles que estavam interessados na manutenção do antigo regime. Já os cabeças redondas eram apoiados pela nobreza liberal, pela burguesia que estava em ascensão, pelos radicais, Levelers e Diggers, que queriam mudanças estruturais na sociedade inglesa. O comandante dos cabeças redondas foi Oliver Cromwell. Cromwell fez uma revolução militar. Os soldados cabeças redondas, assim chamados pelo corte de cabelo que usavam, eram bem treinados, recebiam o soldo em dia e as promoções eram em decorrência da capacidade. Então, entre os cabeças redondas, o filho de um açougueiro podia tornar-se general. Em 1645, na Batalha de Naseby, os cabeças redondas obtiveram uma espetacular vitória. A cavalaria teve um papel relevante nessa batalha. Com essa vitória, os cabeças redondas passaram à ofensiva. Em 1648, Carlos I estava derrotado. Ele foi entregue pelos escoceses ao parlamento e foi julgado. É claro que foi um julgamento político. De antemão, o Carlos já estava condenado. Condenado à morte, ele foi executado em Londres, no ano de 1649. Cromwell instaurou a República Puritana, que foi de 1649 a 1658. Em 1653, ele fechou o parlamento e, com o apoio do exército, da burguesia e dos puritanos, passou a governar com mãos de ferro. Cromwell contribuiu para o progresso econômico da Inglaterra, mas não vacilou em reprimir com violência os católicos irlandeses e os escoceses. Instaurou um regime de grande austeridade moral. Mandou fechar os prostíbulos, proibiu a venda de bebidas alcoólicas, bailes, representações teatrais e até brigas de galo. Em 1658 ele faleceu. Assumiu seu filho, Ricardo. Ricardo não tinha as mesmas qualidades do pai. Fraco, vacilante, era chamado de Ricardinho Treme-Treme e logo foi afastado. Em 1660, ocorreu a restauração dos Stuarts, na pessoa de Carlos II. Carlos II teve que reconvocar o parlamento. No parlamento, as lutas entre liberais e conservadores. Em 1665, a Inglaterra foi atingida por uma epidemia de peste bubônica. Em 1666, um incêndio destruiu parte da cidade de Londres. Com a morte de Carlos II, nós tivemos a ascensão de seu irmão, Jaime II.
Jaime II era favorável ao catolicismo e tinha ideias absolutistas. A nobreza liberal e a burguesia, temendo pela radicalização, derrubaram o Jaime II. Convidaram seu genro, Guilherme de Orange, e nós temos em 1688 a Revolução Gloriosa. Por que a Revolução Gloriosa? Porque foi sem derramamento de sangue. Inclusive facilitaram a fuga do Jaime II. Qual a importância histórica da Revolução Gloriosa? O novo rei, Guilherme de Orange, teve que assinar um documento, o Bill of Rights, a Declaração de Direitos. O rei não poderia criar impostos sem autorização do parlamento. Não poderia declarar guerra e nem assinar tratados sem a aquiescência do parlamento. Observe, o poder anteriormente estava nas mãos do rei. Agora passa para as mãos da burguesia. Como da burguesia? Porque a burguesia controlava o parlamento. Também foi assinado um documento que estabelecia a tolerância religiosa e tivemos o fim das perseguições religiosas. A Revolução Gloriosa fez da Inglaterra uma monarquia liberal, burguesa, parlamentar, em que o rei reina, mas não governa. Façamos um exercício sobre a Revolução Inglesa. Caiu na UEL. No século XVII, a Revolução Inglesa foi a primeira manifestação da crise do absolutismo. Para o historiador Christopher Hill, a Revolução Inglesa, como todas as revoluções, foi causada pela ruptura da velha sociedade e não pelo desejo da burguesia ou pelos líderes do longo parlamento. Seu resultado, no entanto, foi o estabelecimento de condições muito mais favoráveis ao desenvolvimento do capitalismo do que aquelas que prevaleceram até 1640. Vamos às alternativas. A Revolução Inglesa teve como resultados a ascensão da burguesia ao controle do Estado e a adoção de medidas que propiciaram sua afirmação econômica. B. O processo revolucionário conjugou os interesses da velha aristocracia inglesa com os de pequenos proprietários rurais, enfraquecendo a nascente burguesia. C. A relação entre a Revolução Inglesa e o desenvolvimento do capitalismo prende-se à política de monopólios defendida pelos líderes do longo parlamento. D. A Revolução Inglesa decorreu de ações conduzidas pelo parlamento que ratificou medidas econômicas ocorridas até 1640. E, para romper com a velha sociedade, foram decisivas as jornadas revolucionárias populares, que empreenderam a eliminação sistemática dos nobres. A alternativa correta é a letra A, pois com a Revolução Inglesa nós tivemos a ascensão da burguesia ao poder, e a burguesia, evidentemente, vai aprovar leis que facilitarão o desenvolvimento do capitalismo na Inglaterra.